Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, eu quero pedir a você que se inscreva, me ajude aí, inscrevendo-se também no meu canal, acionando o sininho das notificações, deixando o like aí, que isso é muito importante, e também compartilhando este canal nas suas redes sociais. Se você fizer isso, você vai estar me ajudando bastante. Seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda você que já é inscrito e que já acompanha o meu conteúdo há algum tempo. Nós vamos hoje estudar mais uma lição da EBD, da classe dos jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Desafiando a Deus no Deserto. O texto principal da nossa lição está em Números 14, versículo 29, que diz: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números 14, versículo 29. O resumo da lição diz: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Olha que coisa forte isso aqui, né? A murmuração contra Deus fez o povo de Israel perder uma geração inteira no deserto. Que coisa terrível, né? O que é a murmuração, a tentação contra Deus? O texto bíblico está em Números capítulo 13, do versículo 25 até o 33, que diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual possamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E logo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então essa é a leitura bíblica em classe. A lição ela está dividida em 3 pontos principais: desprezando a presença de Deus na caminhada, infamando a terra que Deus disse que era boa, e 3, um atraso de 40 anos. Então nós vamos estar estudando esses 3 pontos na lição de hoje. Então, a título de introdução, os israelitas que saíram do Egito desafiaram a Deus através da incredulidade, e por isso uma geração inteira foi consumida no deserto, morreu no deserto. Então a lição gira em torno dessa premissa, né?
a desobediência, a incredulidade leva à morte. E muitas vezes, não só a morte física, mas também a morte eterna. O ponto de número 1, desprezando a presença de Deus na caminhada. Nós vamos ver que eles murmuraram, né? O povo de Israel era um povo murmurador. O subtópico 1 diz, as águas amargas em Mara. Então, quando eles chegaram, se nós lermos lá em Êxodo, né? Vamos ler lá em Êxodo 15, quando eles chegam em determinado local, eles encontram uma água amarga, né? Versículo 23, eles estavam com sede, mas eles foram tomar a água e a água era amarga, por isso o nome se chamou Mara. A Bíblia diz, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por quê? Porque eram amargas, e por isso chamou o seu nome Mara, porque Mara significa amarga. E aí o versículo 24 diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então, a primeira dificuldade, eles já murmuraram, né? Lá no capítulo 16, eles reclamam e murmuram novamente, agora por falta de comida. Versículo 2, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar? Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então a Bíblia diz aqui que eles reclamaram, né? E por causa de comida. Está lá em Êxodo 16, versículo 20, versículo 2 e 3. Então eles chegaram em determinado local, murmuraram novamente, que é o texto 2, o envio do maná. E aí o ponto 3, eles estão agora novamente por falta de água, eles reclamam de novo. Êxodo 17, 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então agora eles estavam reclamando novamente. Agora, uma coisa interessante é que a murmuração do povo de Israel contra Moisés, contra Arão, contra os líderes, na verdade, era uma murmuração contra o próprio Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem tirou o povo do Egito. Foi o próprio Deus quem guiou o povo para o caminho do deserto. Então eles murmuravam contra o próprio Deus. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Está lá em Êxodo 17, versículo 7, que diz, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não? Então eles estavam agora duvidando da presença de Deus no meio deles. E isso levou eles a murmurar contra Deus, duvidando da presença de Deus na vida deles. Está o Senhor entre nós ou não? Ele está ou não está? Então esse foi o primeiro ponto, tá bom? Desprezando a presença de Deus na caminhada. Se você tem algum comentário aqui neste ponto, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. No ponto principal de número 2, infamando a terra que Deus disse que era boa. Então Deus mesmo deu testemunho da terra. É uma terra que mana leite
e mel. É uma terra boa, é uma terra produtiva. E é essa terra que eu quero dar para vocês. Só que o povo de Israel, eles infamaram a terra. Eles trouxeram uma má fama da terra. Nós vamos ver isso. Subtópico 1 aí, uma honra transformada em vergonha. Então, Deus ele manda Moisés, escolher 12 cabeças, homens influentes de cada tribo, um de cada tribo, para espiar a terra. Então, ele envia, está lá em Números capítulo 13, versículo 3, e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. A expressão cabeças aqui, obviamente, está fazendo referência aos líderes de Israel, aos líderes, um líder de cada tribo, homens influentes da tribo de Israel, um de cada tribo de Israel. Então, eles tiveram a honra, a oportunidade de ter a honra de participarem do plano de Deus de colocar Israel na terra prometida. Porém, eles transformaram esta honra em vergonha. Por quê? Porque eles infamaram a terra. Olha Números 13 e 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então agora o medo, a incredulidade, o desprezo pela presença do Senhor no meio deles, leva os líderes, os cabeças das tribos, a infamar a terra, a trazer um relatório negativo da terra que Deus mesmo chamou terra que mana leite e mel. Subtópico 2, quando os príncipes se veem como gafanhotos. Então, olha o que o medo e a incredulidade faz com a pessoa. Olha o que o medo fez com os líderes, os cabeças das tribos. Versículo 33 de Números 13. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Você pode ver que primeiro ele fala aos nossos olhos. Então, eles se consideravam como insetos, como gafanhotos, pequenos diante de um povo de alta estatura. E assim também éramos aos seus olhos. Então, eles disseram assim, nós nos consideramos gafanhotos diante deles e eles nos consideram também gafanhotos. E isso foi isso que transformou a honra de herdar a terra, daqueles 12 homens, só 2 trouxe um relatório favorável, que foi Josué e Caleb, e os outros se consideravam como insetos, como impotentes. E, na verdade, humanamente falando, eles eram realmente impotentes, porém, eles tinham Deus do lado deles, Deus estava no meio deles, à noite na coluna de fogo, de dia na coluna de nuvem, guiando eles pelo deserto, mas eles não creram nisso. Subtópico 3, desqualificando o que Deus disse que era bom. Então foi uma afronta, Deus falou assim, a terra é boa, que mana leite e mel. E eles disseram, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Então, duas visões, a visão de Deus, a visão de Josué, a visão de Caleb, a terra boa que mana leite e mel. A visão dos 10 espias incrédulos é uma terra que consome os seus moradores. Então, eles desqualificaram aquilo que Deus disse que era bom. E isso é um problema, por quê? Porque você está
colocando a palavra de Deus em dúvida. Porque Deus disse: a terra é boa, a terra mana leite e mel. E eles disseram: não, a terra consome os seus moradores. Então isso foi uma infâmia. Eles desqualificaram o que Deus disse. Deus disse que era bom e eles disseram: a terra não é boa, a terra é uma terra que consome os seus habitantes. Então esse foi o ponto 2, infamando a terra que Deus disse que era boa. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários para a gente interagir. Indo agora para o último ponto, ponto 3, um atraso de 40 anos. Quando a promessa de Deus é mudada. Então quando nós falamos de promessa, nós precisamos entender que existem promessas que Deus faz que são incondicionais. Se nós crermos ou não crermos, Deus vai cumprir. Exemplo, Jesus vai voltar. Jesus falou: eu vou e voltarei para vós. Se nós crermos nisso e esperarmos Jesus, ele vai voltar. Se nós abandonarmos Jesus, não crermos nesta promessa, ele vai voltar da mesma forma. Isso não muda. A nossa atitude diante da promessa incondicional não muda a promessa. Agora, existem promessas que são condicionais. Deus prometeu a terra, mas eles tinham que lutar por ela. Deus prometeu lá em Êxodo 3, versículo 8, falando com Moisés, ele diz: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então eu vou levar vocês a uma terra. Era uma promessa de Deus. Porém, só uma parte desse povo entrou na terra prometida. Por que só uma parte desse povo entrou? Por causa da incredulidade. Então, Números 14, versículo 30, a Bíblia diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E também os que nasceram no deserto entraram na terra. Porém, a maior parte do povo de Israel não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa do pecado de incredulidade. Eles tentaram a Deus no deserto, colocaram a Deus em prova, em dúvida, e isso os levou ao pecado. Subtópico 2, tentar a Deus é pecado. Então, os israelitas tiveram a oportunidade de receber a terra, mas muitos deles morreram de praga diante do Senhor, justamente por causa disso. Olha o versículo 37 do capítulo 14 de Números. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, tentar a Deus é pecado, pode levar à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, subtópico 3, vale a pena desagradar a Deus? É lógico que não, né? Nunca valeu, não vale e nunca valerá a pena desagradar a Deus. Por quê? Porque Deus ele está conosco enquanto nós estamos com Ele. Bom, nós precisamos parar e refletir um pouco e tirar esta visão que às vezes nós temos de que Deus vai estar conosco a todo momento, mesmo quando nós estamos em pecado, né? Olha o que diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 19 e 20, né?
A Bíblia diz: e porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e seguirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então arrancarei da minha terra que lhes dei, os arrancarei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Então aqui está Deus, né, aparecendo a Salomão, e ele vai agora falar: se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados. Se vocês me deixarem e seguirem outros deuses, eu vou arrancar vocês desta terra, tá? E vocês vão ser como um provérbio na boca dos povos. Então isso quebra todo o ensino que Deus aprova todas as nossas decisões, que nós podemos fazer o que nós queremos, que Deus sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco enquanto nós estivermos com Ele, obedecendo os seus mandamentos, mesmo quando pecamos, porque não há homem que não peque, arrependendo-se dos nossos pecados, aí sim. Mas caso contrário, Ele nos abandonará. Esta é a verdade bíblica incontestável. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Se você tem algum comentário ainda nesse ponto, ainda dá tempo, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Então essa foi a lição de número 4, classe dos jovens, desafiando a Deus no deserto. E o conselho que eu deixo para você, jovem, é que não caia no mesmo erro dos israelitas. Não tente a Deus, não desagrade a Deus, não coloque Deus em dúvida, não coloque a palavra de Deus em dúvida, e você vai herdar a terra, herdará o céu, a salvação eterna, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e eu te espero para a aula de número 5 da semana que vem, tá bom? Esteja aqui comigo aprendendo a palavra de Deus.